Seja muito bem-vindo à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. E hoje a gente está com um convidado mais do que especial. Vamos aprender muito sobre comportamento animal, além de um ótimo palestrante e pedagogo também. Seu Gilberto, seja muito bem-vindo à Forja. Obrigado. É um prazer poder estar com vocês aqui hoje. E eu já quero começar perguntando, são mais de 5 animais treinados, não é mesmo, seu Gilberto? Mais de? 5 mil animais treinados, né? Sim. E hoje, além da gente conhecer a sua história, a gente vai conhecer um pouco desse mundo que a maioria das pessoas não conhece, que é esse mundo de como que se treina um animal, como que a gente consegue conhecê-lo de forma mais pessoal, digamos assim, mais íntima, né? Eu tive a oportunidade de estar lá na sua residência, conhecer o tigre que você tem, enfim. Mas antes de chegar nesse estágio, quem que é o Gilberto? Conta um pouquinho pra gente, onde tudo começou, onde é que você nasceu. Bem, tudo começou Pode colocar mais pra frente. logo isso. depois do dilúvio um pouco. Eu estava lá junto com Noé, na arca, né? Então eu nasci em Uberaba, Minas Gerais, e eu fui criado numa fazenda. Então nessa fazenda nós tínhamos todos os tipos de animais, né, domésticos. E muitos cães, galinhas, vacas, né, etc., cavalos. E então eu sempre tive grande paixão pelos animais. E meus pais mudaram para São Paulo. E quando eu tinha por volta mais ou menos de 8 anos, eu adquiri meu primeiro cachorro, né? E com 10 anos aconteceu vamos dizer assim, uma tragédia. Minha cachorra morreu. E nesse momento, então, eu fiquei muito arrasado, triste e tal. E aí um dia, lendo um jornal lá que tem até hoje na cidade, chamado Diário do Grande ABC, dizia assim, né, a manchete do jornal era: treinar cães é uma arte. Então eu falei, puxa vida, eu quero aprender essa arte. E eu fui atrás daquela pessoa naquele dia, né, para poder aprender como é que funcionava, como é que era e tudo mais. E eu comecei a trabalhar com animais com 10 anos, exatamente. Então já tinha uma paixão, ou essa paixão surgiu com a morte aí da sua primeira cachorra? Eu sempre digo o seguinte, que tudo aquilo que você faz, você tem que gostar, você tem que amar aquilo que você faz. Então eu amava, sempre amei, né, desde que eu me entendo por gente, através dos meus pais, né, eu aprendi a amar, respeitar animais. Então foi uma coisa natural, não teve nada assim, um planejamento, né? E aí você foi atrás dessa pessoa pra aprender a conhecer um pouco de treinar animais. Isso. Os cães. Era só cães até Só esse cães. momento. Isso. E aí começou aí a sua trajetória de conhecer melhor os cães e como é que desenvolveu a partir daí? Com 10 anos você tinha, né? 10 anos. E aí como que aconteceu isso? O que veio depois disso? Então, entrei nessa, vamos dizer, nessa escola, né? Tinha um homem que havia sido feita a reportagem com ele, chamado José Francisco Dias Filho, né? Mais conhecido como Dias na época. Então esse camarada, ele tinha por volta mais ou menos de 30 anos quando eu o conheci, e aí eu me ofereci para trabalhar com ele, a princípio sem remuneração, mas que eu queria aprender tudo aquilo que ele sabia, né? E eu comecei a trabalhar, então, a partir daquele primeiro momento, eu fiquei com ele mais uns 3, 4 anos, foi quando ele faleceu. E aí eu continuei cuidando dos cães, da família e tal. Aí eu já estava com 13 para 14 anos. E com 10 anos você se ofereceu para trabalhar de graça para aprender. Isso, exatamente. E eu vejo assim, muita gente que passa por aqui traz esse mesmo conceito. De teve uma época que teve que aprender, que se ofereceu. E é algo que a gente vê pouco hoje em dia, né? Dos jovens pensar na parte de remunerar, de ganhar dinheiro, sem oferecer ou aprender algo, né? E como que você teve essa percepção com 10 anos de se oferecer gratuitamente para aprender algo, assim? Então, na verdade, o que eu percebo é que as pessoas, elas não têm, vamos dizer assim, essa disponibilidade, esse desprendimento, vamos dizer assim. As pessoas, elas só querem saber dos direitos, né? O que eu tenho direito? O que eu ganho, né? Mas desde o início, desde que eu me entendo por gente, eu aprendi um princípio chamado princípio ganha-ganha. Ou seja, na vida tudo tem que ser uma troca. Você não pode simplesmente ficar esperando as coisas acontecerem, né?
Já dizia um grande poeta chamado Geraldo Vandré, que ele diz assim, que muitas vezes você fica esperando, né? Quem muito espera as coisas, como é que ele diz? Ele fala assim na música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, vem, vamos embora, que esperar não é viver. Então eu acho que você não tem que ficar esperando, né? Tem até um pensamento meu que eu digo o seguinte, aquelas pessoas que param até que as coisas melhoram, verão que aquelas que não pararam estarão tão além, mas tão além, que jamais poderão ser alcançadas. Eu vou repetir novamente. Só um instantinho, Larinha. Vem cá. Aí. Aquelas pessoas que param até que as coisas melhorem, verão que aquelas pessoas que não pararam estarão tão além, que jamais poderão ser alcançadas. Então você não pode parar. A vida é um eterno aprendizado, né? Quando eu cheguei aqui, você falou assim, olha, eu tenho certeza que hoje a tua vida, o teu aprendizado, a tua hora de trabalho, ela é muito mais cara do que antigamente. Porque hoje você tem mais experiência, hoje você tem mais conhecimento. Então eu sempre digo que uma pessoa, ela só vai ficar velha quando ela parar de aprender. Então, se você não parar de aprender, você sempre vai ser jovem. Então, o importante é o conhecimento. Conhecimento é tudo na vida, né? Você se lembra que quando um dos maiores contos que existe no mundo é sobre Alice no País das Maravilhas, né? Sim. E num dado momento, eles sempre falam assim, né? Que a Alice encontrou o gato risonho e aí foi perguntado, né? Ela perguntou para o gato risonho, onde é que vai dar esse caminho? O gato risonho perguntou, aonde você quer ir? E ela falou, não sei, tanto faz. Falei, então, tanto faz o caminho que você vai pegar. Então, o que ocorre? Se você não sabe onde você quer chegar, você jamais vai chegar a algum lugar. Agora, se você tiver a disponibilidade, falar, não, eu quero ganhar mais luz, mais conhecimento, mais aprendizado, eu quero dinheiro, mais experiência, né? Mais conhecimento, você vai conseguir. Vai chegar uma hora que você vai falar, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse chegar até onde eu cheguei. E aí o dinheiro fica consequência disso, né? Sim, o dinheiro sempre será a consequência. Se você correr somente atrás do dinheiro, você não vai ser feliz, né? Eu não conheço ninguém que faz algo que ganha muito dinheiro. Aliás, já conheci várias pessoas que ganharam muito dinheiro, mas que não eram felizes. Por quê? Porque elas correram atrás do dinheiro e elas conseguiram. Mas à medida que você corre atrás daquilo que você gosta e você ganha pouco, médio ou muito, você é feliz. Então por isso tem um camarada que ele é pedreiro e ele ganha X, mas ele constrói casas, ele tem prazer em mostrar para as pessoas. Tem um cara que é confeiteiro, tem um lá que ele é padeiro, tem um que é pizzaiolo, não importa, ele é porteiro. O cara é feliz, porque ele faz aquilo que ele gosta. Ele não vai ganhar 100 mil dólares por mês, mas ele ganha 5 mil, 2 mil ou 1.500, um salário que seja, mas ele é muito feliz no que ele está fazendo. Então a felicidade está em você fazer aquilo que você ama, né? E você, olhando pro lado animal agora, você consegue enxergar isso também nos animais, nesse lance de aprender? O que você extrai disso que que tem essa relação? Animal não tem relação com dinheiro, né? Você pode reparar que uma ave como essa aqui, por exemplo, como a Lara, né? A Lara, ela na natureza, ela vive em família, em grupos familiares. Ela se apaixona por um macho da sua espécie e ela vai ser feliz. Agora, como é um animal nascido, criado em cativeiro, né, que hoje já existem milhares e milhares no mundo inteiro, milhões, por assim dizer, então eu sou a família dela, ela mora comigo há 12 anos, né, Lara? Então, ela pode ir para lá, pode voar, pode fazer qualquer coisa, mas ela sempre vai voltar, né? Lara, Uau! Tá vendo? Aí, a vantagem dela é que ela sente segurança quando ela está comigo, né? Então, eu sou a família dela. Vem, Lara! Vem, Lara! Uau. Aí, Lara! Vem, meu amor! Daqui um pouquinho ela vai vir. Se a hora que menos esperar, ela volta para cá. Ela pode ir para lá, pode ir para um lado, mas ela sente segurança em estar comigo porque eu faço parte da família dela.
Entendi. Então, quando você começou a lidar com os animais, assim, tudo começou lá com os cães. Quando que você começou a perceber, ou aprender, ou entender essas semelhanças que o animal tinha com a gente, no sentido de buscar uma família, de ter segurança? Desde pequeno, porque quando eu tinha 5 anos, 4 anos, antes de eu começar a trabalhar com animais, eu já tinha animais dentro de casa. Na minha família sempre teve muitos animais. Então, o que que ocorre? Eu já percebi o amor, o carinho que os animais têm. Então tem uma coisa chamada reciprocidade. Então a reciprocidade que um animal desse tem para com a gente, ela é enorme, né? Então à medida que você dá carinho, que você dá atenção, ela vai sempre querer estar com você. Seja um cachorro, seja um gato, seja um pássaro. Por incrível que pareça, as pessoas não entendem que animais como esse, por exemplo, ele tem uma coisa chamada sentimento. Então, eles possuem sentimentos, eles têm sensibilidade, eles têm essa questão de entender e saber o que está acontecendo. Então, eles não são insensíveis. Então, eles têm tristeza, eles têm estresse, eles têm amor, têm carinho, têm tudo. Ei! Ela observando. Gente, vocês não estão vendo, mas ela tá em cima de uma câmera aqui, assistindo a entrevista também. Tá sensacional. Então, e aí, a partir desse momento, você começou a ter esse contato maior. Qual que foi o maior aprendizado que você teve lidando com esses animais? Em termos práticos, assim, pra vida, por exemplo. Olha, uma coisa que eu sempre digo, por exemplo, algumas pessoas vão em casa e perguntam às vezes, você vai vender essa casa? Se você mudasse daqui, se você fizesse isso, fizesse aquilo, o que você faria? Bem, uma coisa com certeza, eu levaria a Lara para onde eu fosse, né? Então a Lara não está à venda, né? Eu aprendi que o amor que um animal tem por nós, seres humanos, é imensurável, não tem medida, não tem preço, não tem valor, né? Então, esses animais, eles têm assim eu aprendi com eles que quando você ama de verdade, não tem limite, não tem regras, né? Então, tudo é uma coisa assim, no sentido de eu amo você por amar, entendeu? Então, desprendido de qualquer coisa, de qualquer condição, né? É totalmente com desprendimento. Então, eles não têm aquela coisa de dizer assim, se você me fizer isso, eu faço aquilo, né? Você me dá um carro e eu te amo. Você me dá uma passagem pra gente, vamos viajar e eu tô com você. Se a gente comprar uma casa, eu vou ser feliz. Ela é feliz em qualquer lugar, desde que ela esteja junto comigo. Então, seja a minha papagaia aqui, a Lara, seja o meu tigre, o Tom, a minha princesa que faleceu há pouco tempo, seja um cachorro, seja um gato, o que importa para eles não é o espaço, não é a casa. O que importa, não importa a condição financeira, o que importa é você. Então isso que é louco, isso que é a coisa que faz os olhos da gente brilhar e saber que os animais têm esse desprendimento e que por isso que nós temos que nascer e viver muito mais tempo do que um animal para poder aprender, entendeu? Cara, então, eu fiquei assim, é uma coisa que a gente vê diariamente, mas que a gente nunca se dá conta. O quão profundo é isso, né? Se você andar na cidade, eu convido você a ir um dia para o centro da cidade, já te fiz essa experiência já dezenas de vezes, você vai ver que tem os carroceiros, né? Inclusive eu fiz até uma grande exposição numa galeria na Avenida Paulista, uns anos atrás, eu fui curador de uma exposição de fotografias e pinturas só sobre a vida dos carroceiros. Sabe quem são os carroceiros? Sim. Aqueles que recolhem os lixos, jornais, papelões, essas coisas. E tem sempre um animalzinho do lado. Tem sempre 1, 2, 3, 4, uma meia dúzia. E o que ocorre? É tão nítido, né, o amor. Eles estão na rua, eles estão soltos. Por que eles não vão para outros lados? Por que eles não atravessam as ruas e vão para outros lugares? Por que eles acompanham aquele carroceiro o tempo todo? Né? Porque isso chama-se amor, isso chama-se fidelidade. Né? Eu conheci um homem chamado David McKay, que ele dizia o seguinte, que melhor do que ser amado é ser digno de confiança. Né? Eu vou repetir, melhor do que ser amado é ser digno de confiança. Às vezes você é amado por muitas pessoas, mas isso não tem valor. O que tem valor é você ser digno de confiança. A confiança, eu diria que ela vem até além do amor. Por quê? Tem situações em que a sua confiança vai ser mais importante do que o amor.
né? Uma mãe, quando ela está num desespero, ela quer que o filho confie nela. A confiança que vai ter que ser muito maior. Então, a Lara, por exemplo, ela confia em mim. Ela sabe que se eu coloquei ela agora, eu soltei ela daqui para ela dar um voo e parar num lugar para a gente continuar a nossa conversa, ela sabe que eu estou aqui. Se eu me movimentar, ou se eu sair daqui, for para algum lugar, ela vai vir comigo, porque ela confia em mim. Né? E essa confiança, ela é gerada a partir de quê? Ela é a partir de um ato que você faz, de um gesto? Como que se gera essa confiança? Então, é uma coisa que demora tempo para você poder adquirir essa confiança, né? Não é algo que você compra no supermercado, numa loja, algo que tem marca. Por isso que quando os grandes anunciantes, sejam bancos, refrigerantes, carros, o que eles querem? Eles querem gerar confiança. Então, quando você tem, por exemplo, uma BMW, você fala assim, chama Boucheron Motorwagen, né, o BMW, é uma marca alemã. O que acontece? As pessoas estão esperando que aquele carro ele me dá confiança para eu ir em qualquer lugar, viajar, pegar uma estrada, se eu bater, ele vai ter tantos airbags, vai fazer assim, vai fazer assado, ele me dá segurança para uma ultrapassagem, porque eu confio naquela marca. Então, tudo, seja uma roupa, seja um carro, seja um produto, uma câmera fotográfica, né? Seja uma Canon, seja uma Nikon, uma Sony, né? Tem várias marcas, né? Mas o que eles querem? Eles querem gerar confiança do consumidor. Então, o animal, para você poder adquirir confiança, vai demorar um tempo. Então, não é algo assim que é da noite para o dia. Todo dia eu vou lá, alimento ela, eu manejo, eu pego uma vez ou outra, ela come frutas, ela come rações especiais, mas uma vez ou outra eu molho o pãozinho assim no chá e ela adora, entendeu? Lara! Aí ela vem, come o pãozinho com chá, ela fala, puxa, ele gosta de mim, ele cuida. Então ela tem confiança. Até o momento que eu chego num lugar ao ar livre, eu vou poder soltá-la e ela não vai embora. Ela fica comigo. E ela fica porque ela confia, você se sente parte da família. Exatamente. Contigo. Se ela me sente como membro da família, ela sabe que o único lugar seguro é estando junto a mim. Que é o lance de pertencimento, né? Isso. E a mesma coisa eu com ela, né? Então eu pego, abraço, beijo, aperto, né? Eu nunca vi no Brasil inteiro, e todo mundo quando vê a Lara, um animal assim que você pode apertar, travar o bico, colocar no colo, né? Você pega, mexe, mas nunca com tanta facilidade quanto a Lara faz, né? Por quê? Porque é uma confiança que foi gerada essa confiança, né? Durante anos e que nada faz quebrar. Então eu posso, às vezes, dar uma bronca nela, agora não quero falar com você, ela não vai ficar chateada. E isso não quebra porque não tem o lance do interesse, né? Não tem o princípio do interesse, de ter aquela condição, né? Que você comentou. Te dou e eu faço. Isso, então é isso que talvez faltaria, precisaria entre as pessoas, talvez? Com certeza. O que ocorre é que, infelizmente, você não tem filhos ainda, mas um dia você vai ter, e as pessoas que estão nos assistindo que têm filhos vão entender também, talvez um pouco melhor. Os filhos fazem chantagem com os pais, né? E os pais também fazem chantagem com os filhos. Aliás, os filhos aprendem com os pais a respeito dessa chantagem, né? Então não é algo que fala, olha o que meu filho está fazendo. Bem, tem que lembrar que os animais, eles fazem tudo aquilo que eles me veem fazer. Se eu chego em casa e brinco com o meu cachorro e deixo ele pular em mim, ele vai sempre pular. Agora, se eu estabeleço regras, não pula, fica aqui, ele vai entender. Então, somos nós que fazemos as regras. Então, se eu chego para o meu filho e falo, meu filhinho, tira o teu sapato daqui que papai vai te dar aquilo. Faz isso que eu te dou aquilo. Ele vai crescer desse jeito. Então, não existe atalhos, não existe mágicas, né? Então, às vezes, alguém olha e fala, nossa, eu não sei, olha como é que meu filho está. Bem, ele está assim por sua causa. Até a maneira como a gente cruza a perna, ele aprende e vai cruzar a perna como a gente cruza. Cruzar os braços, eu coloco o esquerdo sobre o direito. Ele também vai colocar o esquerdo sobre o direito, porque ele me viu. Os animais, assim como as crianças, eles vivem um período de imitação,
né? Eu, como pedagogo, eu sempre digo que o aprendizado das pessoas, ele se inicia desde o ventre materno. Então, se eu brigo com minha mulher, se eu grito com ela, né, a criança que está ali no útero, ela está aprendendo também. Ela está sentindo tudo aquilo que está acontecendo. E aquilo vai passar para a criança. E eu agora fiquei imaginando o seguinte: essa sua experiência de você virar pedagogo, você já treinava animais antes. Sim. Então te ajudou muito a entender a forma de ensinar. Logo quando eu comecei treinando animais, eu já sabia que eu queria fazer pedagogia, né? Eu já tinha isso na minha cabeça, nítido. Eu estudava numa classe com quase 40 pessoas e tinham 2 estudantes de seminário e mais um outro lá, e 2 ou 3 estudantes de seminário para padres e eu de homem, né? O resto tudo mulheres. Então nunca foi um curso assim visto para homens, né? Então sempre tinha aquele preconceito, mas eu nunca liguei para isso, né? Tanto é que hoje eu estou de rosa aqui, né? Então eu não tenho essa questão assim. Então eu sabia que se eu fizesse pedagogia, eu ia entender melhor o comportamento não só dos seres humanos, como também eu iria entender melhor o comportamento dos animais. Então já foi meio que intencional para casar as duas partes. E aí o que você usa na pedagogia que serve para os animais, por exemplo? Não, eu uso tudo, né? Na verdade, tudo, não existe diferença entre seres humanos e animais. Existem 2 grupos de animais, tá? Existem os vertebrados e os invertebrados. Os invertebrados, como uma mosca, uma abelha, uma borboleta, todos esses aí, eles já nascem com o seu DNA, ou vamos dizer assim, todos codificados. Eles têm um tempo de vida, eles nascem, vivem e morrem. E eles têm uma missão específica. Então, por quê? Porque eles já estão codificados a viverem daquela forma. As abelhas estão codificadas a viver de uma forma. Eles não saem, hoje eu vou passear, eu vou para um outro lado ali, eu quero ir para Barretos. Não, ela não faz isso. Ela vai ficar ali em volta de onde ela está e vai falar, bem, a minha função, eu como zangão, eu vou ficar aqui protegendo a rainha. A outra vai falar, eu vou coletar isso, pode fazer lá o mel para ajudar. Aí a abelha rainha nasceu para ser uma rainha. Cada um tem a sua função específica já decodificada. Isso são os animais invertebrados. Os animais vertebrados, do qual nós fazemos parte também, o leão, o tigre, o urso, todos aqueles mamíferos, eles necessitam de aprendizado. Então, nós, como seres humanos, se você pegar uma criança e deixá-la no mato, né? Daí que vem a lenda do Tarzan, do Mowgli e de vários outros, né? Eles vão aprender, eles vão ter que se virar, eles vão aprender com os animais. Então, o tigre, ele precisa aprender a caçar com a mãe e com o pai. O leão, a mesma coisa. A águia precisa aprender a voar, né? Com os pais. Tudo tem um aprendizado. Há a necessidade de um aprendizado. Então, daí vem a semelhança. Respondendo a tua pergunta, é interessante que nós também precisamos de aprendizado. Ninguém nasce sabendo nada, né? Então, o importante é aquilo, é você saber que não importa se você é branco, se você é negro, japonês, amarelo, índio, todos nós temos a capacidade de aprendizado. Então, o aprendizado está aí aberto para todo mundo. E olha só, eu meio que intuitivamente não tinha esse conhecimento no sentido racional, mas eu gosto muito de assistir esses programas, assim, tipo, Discovery Channel, lá, tem o Animal Planet, e passam uns documentários que ficam passando aquelas filmagens do meio da selva, dos leões e tal. E eu ficava percebendo alguns tipos de comportamento que a gente, como seres humanos, replicava também. E tinha muita semelhança. Por exemplo, você não vê um leão, por exemplo, um tigre, morrer de fome se não tiver um motivo, tá machucado, sei lá, ou não consegue caminhar. Por mais que ele esteja com fome, ele vai dar um jeito de comer, ele vai sair pra caçar e tal. E aquilo me remetiu ao seguinte, cara, quando a necessidade de nós, seres humanos, tá muito alta, tá muito forte, a gente também dá um jeito. Tirando casos específicos, sei lá, da pessoa que nasceu na África, enfim, você não vê uma pessoa que morreu de fome. Em últimos casos, ela vai pedir dinheiro no sinal. Aí eu fiquei pensando, cara, deve ter uma similaridade nisso, deve ter uma ligação dessa necessidade do animal que vai lá pra caçar e de nós que, em últimos casos, vai pedir dinheiro no sinal, por exemplo. Tem essa ligação, né? Eu escrevi um livro
há uns 15 anos atrás, chamado Os Animais Vão Salvar a Sua Pele, ou melhor, o seu emprego, né? Essa semana mesmo eu estava falando com um amigo meu em Porto Alegre, ele me ligou e ele falou, nossa, tá difícil, né? Imagina, tem que se matar um leão por dia, né? Tá difícil a vida. Eu falei, isso é a coisa mais fácil, é matar um leão por dia, né? Você chega lá, dá um tiro nele, você mata, pronto, acabou. Agora, quero ver você criar um leão todos os dias. Então, aí que está a dificuldade, quando a gente cria. Então, no caso, eu já criei leões, crio tigres, né, e outros animais. Aí eu tenho que pensar, eu tenho que trabalhar para dar alimento para esses animais. Né? Eles não pediram para nascer em cativeiro ou para virem para as minhas mãos. Então, eu tenho que fazer de tudo para dar um bem-estar para esses animais. Então, o que a gente aprende? A gente aprende que os animais, eles não ficam pensando como a gente. Imagine se o tigre falar assim, puxa, hoje eu vou ter que sair, mas nossa, tá um frio danado, como é que eu vou fazer? O leão fala, olha, minhas leoas, vem cá, hoje nós vamos caçar, mas o sol tá quente, procurem ficar na sombra, né? Não, eles não tem pensam, desculpa, né? eles não ficam pensando no que vai acontecer de ruim. Eles pensam o seguinte, bem, nós temos que sair agora e vamos caçar. Estamos com fome, já faz 4, 5 dias que a gente não come e nós temos um alvo. Ó, tô sentindo um cheiro, tá vindo um cheiro de antílopes ou de gnus do lado oeste, tal. O vento tá tanto por hora, vamos para lá. Aí eles se posicionam, eles escolhem aquele mais fraco lá do grupo e falam, é nesse que nós vamos atacar. E se concentram ali. E eles conseguem o alimento, né? Então, eu acho que o fator primordial ou preponderante na vida dos animais é a determinação que elas possuem. Então, a determinação que um animal possui é algo impressionante, né? Eles têm, assim, aquela capacidade de determinação que falta muitas vezes em nós, os seres humanos. A gente não pensa, eles não ficam pensando no fracasso, né? O fracasso é algo que não faz parte da vida dos animais. Por quê? Porque o fracasso significa o quê? Morte. Não existe meio termo para o animal. Ou ele luta, ou ele come e sobrevive, ou ele morre. Então, todos os dias, eles vão em busca do sucesso. Então, fracasso é algo que não vai existir na vida de um animal. Então, quando ele percebe que vai haver qualquer tipo de coisa que possa comprometê-lo numa missão ou num trabalho, aí sim, ele se entrega por completo e fala, bem, agora chegou o meu tempo. Então, por isso que um leão tem um tempo na natureza de 8 a 10 anos, em cativeiro ele vive 20. Por quê? Porque ele não tem as intempéries, ele não tem as dificuldades, ele não tem as adversidades que ele tem na natureza, né? Então, o animal ele tem um tempo de vida já pré-determinado devido às dificuldades que ele vai enfrentar. Mas ele vai enfrentar tudo isso só na velhice. Então, até mesmo doença, eles não têm como a gente tem, porque eles não têm tempo para pensar. Então, o ponto que eu sempre digo, que doença, fracasso, dificuldades, tudo está relacionado aos nossos pensamentos, né? O maior computador do mundo, por mais que ele seja, que ele faça cálculos, isso, aquilo, ele não se assemelha à capacidade da mente humana. E olha quanta coisa a gente pode aprender, né, olhando isso, esses animais. Eu acho que assim, que sacada, né? Por que eles não... a porcentagem de sucesso deles é tão grande? Porque eles não pensam no fracasso. Eles não pensam no fracasso e eles só sabem de uma coisa, sucesso. Tanto é que os grandes inventores, antes deles inventarem coisas importantes, eles sempre observaram os animais, como, por exemplo, o helicóptero, né? Então, observaram lá uma libélula, lá, vários animais, eles ficaram olhando, falaram, olha como é que ele paira no ar, como é que ele faz, vai para frente, vai para trás, faz isso, faz aquilo. Então, essa questão de você olhar os animais, se você vê a envergadura das asas, né, a capacidade de planar, de subir, baixar, ficar, pousar, tudo isso aí foram descobertas através de estudos com os animais, né? Por exemplo, os radares, né? Eles foram descobertos através de estudos com os golfinhos, né? Com os morcegos, né? Eles emitem sons e eles conseguem saber, para não bater nos lugares, como é que faz no escuro, de que forma que eles se direcionam. Então, o animal ele tem muito para nos ensinar, né?
E isso é uma capacidade que às vezes as pessoas não entendem, né? A Não olham dessa profundidade. forma, né? Não olham. Inclusive, biblicamente falando, Salomão, que era o homem mais sábio da Bíblia lá, aprendeu muito com os animais. Inclusive disse, eu saía pra deslumbrar a natureza dos animais, aprendia muito com eles. Né? E ele mesmo fala que nem ele mesmo, com toda a sua grandeza e riqueza, jamais ele se vestiu como os lírios do campo, né, e as aves, né, dos céus. Então, por quê? Porque se você olhar a coloração de uma ave, né, você vai ver que tem cores incríveis. E o homem ainda não conseguiu inventar uma roupa, uma coisa que ele fala, nossa, olha como é que é isso, né? Então, por quê? Porque as criações de Deus, né, que nós acreditamos que sejam os animais e os seres humanos também, têm uma capacidade incrível que o homem vai precisar viver muito tempo para poder entender. Por isso que um cão vive 10, 15, 20 anos e morre, e nós continuamos vivendo, porque a gente tem mais coisas para aprender. Uau. E aprender com eles, né? Porque, então, me vê um negócio assim. Então, se eles vivem menos, é porque eles já vêm com o que realmente necessário, já sabem que é o amor genuíno. Então eles só vêm para nos ensinar alguma coisa e compartilhar com a gente. Eles não necessitam de aprendizado sobre esses princípios. Que princípios são esses? Sobre amor, fidelidade, honestidade. Você não vai ver um animal desonesto. É difícil. Falar, o macaquinho roubou tal coisa. Não é que ele roubou. A necessidade dele fez com que ele está dizendo, olha, faz isso, vai correr atrás, você tem que se alimentar, você tem que comer todos os dias. Então ele vai atrás de alimento, seja onde for. Então o homem vai devastando os habitats, né, dos animais, e eles vão se virando para poder buscar comida, né? Então, mas se a gente não interferisse, eles teriam frutas, teriam alimentos, eles se alimentariam de outros animais. Alguns animais servem de alimentos para outros. Tudo isso faz parte da cadeia da natureza. E um animal, por exemplo, assim, de um papagaio para um tigre, em termos de comportamento, é a mesma coisa, no sentido de gerar aquela confiança, o mesmo tratamento que você tem um com o outro, por exemplo? O princípio é o mesmo, né? Se você quer ter o amor e a confiança de um animal, né, ele vai confiar em você. Se você assistiu o filme lá, As Aventuras de Pi, né, você vai ver que é aquilo. O tigre, ele confiou no garoto, né? Eles estavam ali convivendo junto e tem que ter confiança um no outro, né, para ambos não morrerem. Então, o animal, seja um papagaio, seja um cachorro, seja um gato, um urso, né? Você vai ver que tem histórias incríveis, né? Quando eu era criança existiam vários filmes, como, por exemplo, Lassie. Lassie era um cachorro com um garoto, Rin Tin Tin era um cachorro com um garoto, mas tinha, por exemplo, o Flipper, que era um golfinho com os meninos. Depois tinha uma elefanta chamada Maia. Tinha um urso chamado Ben, o urso amigo, né? Então, todos os animais, eles têm essa capacidade de poder se relacionar com os homens, né? Desde que você saiba como fazê-lo. Então, por isso que vem daí aquela história de que quando houver o milênio, né, para aqueles que são cristãos e que acreditam em Deus, em Jesus Cristo, que nós vamos viver em paz com os animais. Os tigres, os leões vão viver com as ovelhas e vão se respeitar e tudo mais. Então, é muita coisa para você poder aprender junto aos animais. E eles têm esse tempo determinado devido a esse aprendizado que nós precisamos passar. Hoje, por exemplo, na hora de treinar ou se relacionar com o animal, acho que é até melhor a gente falar se relacionar do que treinar, né? Ninguém fica treinando. É uma coisa que as pessoas... você fica treinando o tigre. Eu não treino o tigre, né? O que eu faço? Eu trabalho com o comportamento do tigre. Eu procuro entender os sinais que ele me dá, né? Por exemplo, as pessoas não estão vendo agora que a câmera não está virada lá para a Lara, mas a Lara, ela está ali na maior tranquilidade em cima da cama. À vontade, né? À vontade, ela está se coçando, ela está se limpando, né? Ela está na maior tranquilidade. Por quê? Porque ela está tranquila, está confiando que ela está num ambiente seguro. Entendi. E hoje a maior dificuldade que tem para se relacionar, qual que é, como que se enfrenta na prática isso? Qual que é o maior desafio que tem para gerar essa confiança, para ficar mais próximo de um animal, por exemplo?
Seja de um tigre ou de um papagaio, por exemplo. Olha, eu vou até citar um exemplo para você, respondendo ainda a pergunta anterior, né? Não se treina animais, né? Sim. O que você faz é condicioná-lo, aproveitar as próprias habilidades que eles possuem para que você possa dar uma qualidade de vida melhor para o animal. Já está comprovado cientificamente que um animal que tem atividades, que tem carinho, que tem atenção, que tem uma boa alimentação, eles vivem muito mais tempo. Assim como nós. Exatamente isso que eu ia te dizer. Assim como nós. Então, uma pessoa que leva uma vida sedentária, ou que tem dificuldades, ou comorbidades, ela vai viver menos tempo do que alguém que tem atividade, alguém que se vira e que faz as coisas. Então, o aprendizado de um ser humano e um aprendizado de um animal é muito semelhante. Então, quanto mais tempo você dedicar, quanto mais atenção você der para um animal, mais ligado ele vai ficar em você. Então, por isso que tem alguns pais, e aí eu vou fazer a ligação com o ser humano, que ele trabalha tanto, que ele fala, que eu quero que meu filho faça isso, faça aquilo. E ele não tem nem tempo para ver o filho. Ele não vê o filho. Então, como é que ele vai fazer? Um dia ele chega, olha assim e fala, quem é esse cara? Ele vai olhar no quarto lá, vai ver um cara de bigode, barba, né? Ele vai falar para a mulher dele, mas quem é esse cara que está no quarto? Ela vai falar, é o nosso filho. Nossa, é verdade, eu trabalhei tanto e não tive tempo de ver meu filho crescer. Então, por isso que às vezes o filho grita com o pai, bate no pai, mata o pai. Por quê? Porque as pessoas não se relacionam como deveriam relacionar, né? Elas estão tão preocupadas em ganhar o dinheiro, em ganhar a vida e dar tudo para o filho, que eles esquecem que a coisa que o filho mais quer e mais precisa, além do amor, é tempo. Então, quanto mais tempo você dedica a uma criança, a um filho ou um animal, mais confiança você vai ter. Agora, se você não despende nenhum tempo, você não despende nenhum momento, você não brinca, não tem um momento de almoçar, de jantar junto, de brincar, de estar ali, você nunca vai ter a confiança do teu filho. E aí ele vai ser adotado por outros, né? E quando você me fala isso, eu lembro de um tempo que eu vivi com a minha mãe, assim, que ela tinha um cachorro, um shih tzu, assim, e a coisa que mais me impressionava nisso, nessa relação seres humanos, animais, é que quando eu saía lá da casa da minha mãe, mesmo que eu fosse até a esquina e voltasse em termos de 30 segundos, o cachorro, ele agia como se eu fazia um ano que não me visse, e pulava e tinha aquela mesma recepção, assim. Uhum. Por mais que você brigasse com ele, xingasse ele, você voltava, ele tava te esperando. Se você ficasse fora uma semana, ele voltava, ele tava te esperando ali. E eu achava tão engraçado aquilo, que eu falava, cara, como é genuíno o que esse cachorro faz, porque você sai, 30 segundos e ele tá te esperando com a maior alegria. Você xinga ele, você sai, você volta, ele tá com a mesma alegria te esperando. Eu falo assim, cara, imagine se um filho ou se uma mãe espera em casa com a mesma alegria sempre, toda vez. Como então, não ia ser, né? É aí que a gente vai ficando mais velho e vai aprendendo que não vale a pena, né? Um amigo meu que sempre diz, né? Ele sempre falava assim para uma ex-mulher minha, era muito briguenta, muito chata, assim, aquele jeitão dela. Ele falava assim, olha, ele é um carioca bem despachado. Ele dizia, você vai virar um maracujá de gaveta, né? Você já viu o maracujá? Pega um maracujá, você compra um maracujá amanhã no supermercado, você vai olhar ele assim, ele é lisinho, coisa mais linda, a pele do maracujá é muito legal, brisa, chega a brilhar. Né? Agora você pega o maracujá, coloca numa gaveta lá na cozinha e deixa durante uns 15, 20 dias. Aí ele vai virar assim, ele vai estar tudo enrugado, vai estar tudo verde, ele vai estar com aquele pó, né? Ele vai todo craquelado, né? Então é assim que a gente fica, quando a gente fica chato, quando a gente fica mal-humorado, tudo pra gente não tá legal, fica brigando à toa por bobagem. Então a gente aprende com o tempo que não vale a pena ficar brigando por bobagem. Então, que legal, tá o sapato no chão, deixa que eu tiro, tá tudo bem, não quer transar hoje, amanhã a gente transa, tal, você entendeu? Tá tudo bem. Tudo bem, mas vamos dar um jeito, vem cá, vamos brincar, sabe, aquela coisa toda. Então, às vezes, tanto o homem, não só a mulher, mas tanto o homem, ficam criando dificuldades nos relacionamentos, na família, com os filhos, pegando no pé, achando que gritar vai resolver, ou cagando regras, você entendeu? Então, se você pegar, por exemplo, eu gosto muito da Bíblia, né, eu li bastante, você nunca vai encontrar a palavra devemos. Nunca. Não existe essa palavra. Se alguém encontrar essa palavra aí, por favor, me ensina e me mostra onde está escrito. Devemos fazer isso. Devemos fazer aquilo. Não. São princípios que são ensinados ali.
Então hoje, o que acontece? A gente tem que aprender pela uma maneira comportamental. É assim que Cristo ensinava, né? Ou seja, transformando vidas, ensinando princípios e fazendo com que as pessoas se governem a si mesmos. Agora, não ficar criando regras e estabelecendo limites. Que era o que tinha na época em que Jesus, né? Que eram os homens da lei, né? Isso, queriam estabelecer tudo quadradinho e assim, assim. Não, não. Né? Quando encontraram lá a prostituta lá, né? E falaram, olha, vamos apedrejá-la, né? Então ele estava lá na praia lá, na beira do mar, ele pegou, escreveu, está escrevendo na areia, falou, bem, então quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? Todo mundo se entristeceu e começaram a sair cada um para o seu lado. Por quê? Porque todos tinham pecados, né? Então, o que significa? Eu me lembro de uma outra coisa, não querendo citar muito as escrituras, mas me lembro daquele momento em que estava os apóstolos junto com Jesus Cristo na última ceia, que até é retratado por vários quadros, pinturas, não sei se acho que foi Leonardo da Vinci que fez, ou quem foi que fez aquele quadro, e diz assim nas escrituras, né? Que enquanto Cristo estava reunido ali, ele disse, olha, dentre vós um há de me trair, né? E eu fico pensando que se fosse nos dias de hoje, eu ia falar, olha, eu acho que tudo indica que é o Judas, viu, senhor? Eu não queria falar nada não, mas ele anda meio estranho, chega atrasado nas reuniões, ele faz isso, faz aquilo, né? Mas, no entanto, lá naquelas escrituras diz que, voltando os seus olhos um para os outros, né? E para Cristo, disseram, porventura sou eu, senhor. Todos falaram isso. Então, eles olharam para dentro de si. Então, no dia que a gente começar a olhar para dentro de nós mesmos, que é isso que os animais fazem, e não ficam colocando a culpa nos outros pelos nossos próprios fracassos, nós vamos viver muito melhores. Então, seremos pessoas melhores. Mas é por isso que eu falo que o animal, ele não fica botando a culpa no outro. Você vai falar, o macaco chegou primeiro e pegou lá a banana. Não, por isso que eu não estou comendo, a culpa é dele, que eu estou passando fome. Não, ele vai lá e rouba o macaco, vem aqui, pega aqui, faz assim. Mas eles vão comer, entendeu? Pega um pedaço de um, pega um pedaço de outro, sai correndo, eles estão juntos ali. Mas por quê? Porque eles são famílias, são grupos familiares, né? E eles se ajudam. Um cuida do outro, um tira piolinho do outro, o outro vai lá, tira uma casquinha. E de vez em quando tem brigas. Tem, sim, senhor. Tem faz parte isso. Faz parte de tudo isso, essas disputas, né? Tem um grupo que chega lá e briga com o outro e vai ver quem é o líder. Faz parte. Agora, obviamente que numa família, num grupo familiar de nós seres humanos, já que dizem que nós somos seres inteligentes, nós temos que viver melhor, temos que raciocinar melhor sobre tudo que está acontecendo, né? Então é pensar assim, eu tenho conhecimento? Tenho. Então eu vou compartilhar meu conhecimento, né? Eu vou ajudar as outras pessoas que estão à minha volta. À medida em que você expande a sua mente e contribui com pensamentos para ajudar a melhorar a vida dos outros, você é que cresce. Você é que está evoluindo mais ainda. E nessa mesma passagem que você citou, tem até uma outra parte que diz o seguinte, que tem lá a pergunta de quem será o maior de nós. E aí Jesus fala, aquele que me servir será o maior e aquele que ser escravo será ainda maior, alguma coisa nesse sentido. E eu percebo muito essa relação dos animais, assim, porque ele nunca te pede nada, mas ele te serve. Mas e por que então que o lance da recompensa tá muito alinhada com isso? Do tipo, você faz tal coisa e eu te dou um biscoito, por exemplo. Então, de certa forma, não tem uma condição ali para o animal fazer? Não, é que, veja, quando você está ensinando, quando você está compartilhando, entre eles não existe essa condição. É que uma forma de eu manter um elo com o animal e eu querer que ele entenda que ele está fazendo aquilo, aquele comportamento é correto, eu dou uma premiação para ele. Mas vai chegar um momento que eu não estou dando nada para a Lara mais. Entendeu? Então, no princípio dessa convivência, no princípio desse treinamento, vamos dizer assim, entre aspas, eu posso usar alguns artifícios e usar alguns incentivos alimentícios. Então seria mais o lance mais perto de uma recompensa do que propriamente uma condição. É isso. É só para entender que eu estou sinalizando que aquele comportamento, se ela falou, se o cachorro latiu na hora que eu quis, eu vou dar um prêmio para ele. Entendi. Entendeu? Mas é só para ele entender, que legal, ele gostou. Aí vai chegar um momento que eu não uso mais nenhuma premiação. Entendi. Já aprendeu aquele comportamento. E uma coisa que eu percebi, seu Gilberto, é que quando eu estive lá na sua casa presencialmente e eu vi a forma que você lida com isso, você me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim. Que eu te perguntei,
como que ele sabe se pode pegar comida, assim, que a gente tava, na hora que a gente tava no Tigre, como é que ele sabe que pode pegar comida ou que é hora de comer, alguma coisa assim? Aí você me comentou algo muito assim, é o lance da postura, é o que eu transmito, é que ele me respeita, o lance de hierarquia. Tá, e aí eu fiquei tentando pensar naquilo por muito tempo. Porque era uma dúvida que a gente tinha, era o seguinte, tá, se o tigre, que é muito maior que a gente, ele dá na telha dele atacar e acabar com tudo, ele faria, porque ele é muito mais forte. Como que a gente, sendo menor de tamanho fisicamente, transmite isso pro animal, por exemplo, de hierarquia? Como é que você deixa, de certa forma, o animal submisso a isso, sem agredir, sem nada, que é o que a gente via lá? Então, a questão é questão de respeito, né? O animal, ele pode ser o animal mais poderoso do mundo, né? Pode ser o tigre, que no caso ele está no topo da cadeia alimentar. Se ele perceber que eu tenho respeito por ele também vai me respeitar. Então ele fala, puxa vida, eu sinto confiança se eu estou do lado dele. Então ele não vai ter medo, ele não vai sair correndo, ele não vai ficar desesperado, ele não vai querer atacar ninguém porque ele está do meu lado. Então essa geração de respeito e de confiança que faz com que ele fique comigo e que não vai acontecer nada, que ele não vai me atacar. Você entendeu? Entendi. Agora, ele faz uma leitura corporal, aquilo que eu te falei. Se você, quando você conversa com um filho e você está falando com ele, teu filho grita com você, você fala, ah, tá bom, filho, desculpa. Pronto, ele fala, puxa, meu pai é fraco, entendeu? Meu pai estava conversando comigo, eu dei um grito com ele, pronto, ele parou. Então, à medida que você fala, ó, o negócio é o seguinte, eu quero que você tire isso daqui agora, por favor. Então eu fui firme, mas também respeitoso. Por gentileza, tire. Aí ele vai lá e tira. Se ele não tirar, fala, pega agora, vem aqui. E você faz a coisa acontecer. Então, o teu filho vai olhar para você com outros olhos. Agora, à medida em que você tem pais que querem ser amigos, que querem ser friends do filho, e não mantêm o respeito, aí o que ocorre? Acaba perdendo o respeito. Entendeu? E acaba perdendo a confiança. Então eu acho que você pode, tudo na vida, você tem que usar o meio termo. Você não pode nem ser 8 nem 80. Tá? Você tem que usar o meio termo. Né? Tem que saber. Então tem horas que você pode ser mais duro, tem horas que você tem que ser mais flexível. E saber do momento. Eu estou aqui na frente de vários amigos, meu filho está aqui. Se eu chamar a atenção dele aqui agora, eu queria falar um monte para ele. Mas eu não posso, porque eu vou humilhar ele na frente dos amigos dele. Você entendeu? Depois eu chego e falo assim, meu filho, senta aqui. Sabe aquela hora que nós estávamos conversando lá? Você fez uma piadinha muito sem graça a respeito do teu amigo. Eu não gostei. É importante, meu filho, que quando as pessoas vêm na nossa casa, você trate elas com respeito. Como é que você gostaria de ser tratado na casa dele? Você gostaria que o pai dele falasse, olha, nossa, esse menino acho que não tomou banho hoje. Você acha que gostaria? Não, pai. Então foi isso que você fez. Você falou que fulano falou, esse aqui não toma banho há tanto tempo. Sabe? Não conta, não fica falando coisas dos outros. Procure enaltecer a vida das pessoas e não diminuí-las. E principalmente na frente dos outros. Por isso que agora eu estou falando com você aqui em particular. Se eu estivesse corrigido você naquele momento, talvez você ficasse na defesa, talvez você fosse me responder. E por isso que eu estou falando com você aqui em particular. Você está entendendo, meu filho, o princípio e a coisa que eu quero falar com você? Ah, sim, pai. Então o animal é a mesma coisa. Não adianta você querer criar 1000 coisas que o animal não aprende. Ele aprende uma coisa por vez. Você entendeu? É uma coisa por vez. Ele não tem esse negócio de, faz isso, faz aquilo. Não vai entender. E eu percebo assim, que por você ter passado por essa série de coisas, inclusive com os animais, eu vejo que você tem uma certa sabedoria em várias áreas, assim. Você comentou comigo também que você treina as pessoas na forma de oratória, enfim, nessa parte de dar palestra e tudo mais. Você acha que essa sabedoria foi pelas experiências que você teve somando tudo isso, ou foi justamente por algo específico que você foi buscar? Você acha que isso é uma soma de aprender com animais, de você conhecer as Bíblias, de entender desses princípios, ou foi algo específico que você foi atrás? Putz, eu quero ser sábio nesse sentido. O que você fez, assim? Olha, eu acho assim, que quando você fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu acho que não é assim. Eu acho que a vida, você tem que estar disponível para isso. Você tem que falar assim, olha, eu quero ser melhor.
Então, se você fala que todos os dias você olha no espelho e diz que você quer ser melhor, que você quer levar uma vida melhor, as coisas vão acontecendo. E você vai se tornando melhor em diversas áreas, né? E não especificamente dizer, eu quero isso. Obviamente que metas, né? Não vou deixar de falar, metas são importantes, né? Você tem que saber aonde você quer chegar. Você tem que estabelecer limites altos, né, para você poder conquistar. Mas a tua vivência, você tem que cada dia olhar e falar assim, bem, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Então eu não vou perder tempo. Hoje eu vou estudar mais, eu vou ler, eu vou ajudar mais pessoas, eu vou contribuir mais, eu vou aprender uma coisa nova, né? Então, à medida que você começa a estabelecer essas metas próprias, você vai crescendo, você vai desenvolvendo. E por que eu te pergunto isso? Porque hoje quando a gente tem algo que tem em comum assim na maioria das pessoas, quando a gente conversa, que é o seguinte: você gostaria de, sei lá, ter um resultado melhor em alguma área da sua vida? Você gostaria de ganhar mais dinheiro, ou de ser promovido da sua empresa, ou ter um relacionamento melhor? Para não dizer 100%, 99,9% das pessoas dizem que sim. Só que na hora de fazer, o que acontece? Ou as pessoas não fazem, que é o lance da desculpa, que eu penso no fracasso, enfim. Só que tem uma outra parte que fala assim, tá, mas o que eu faço? O que eu busco? E quando eu vejo pra você, quando a gente conversa, eu percebo que você teve um resultado muito significativo em várias áreas da sua vida. Não só com animais, não só na área profissional. A gente falou muito sobre o negócio quando eu fui na sua casa. E como que você, antes de gerar esses resultados, como que você buscou esses princípios? Como que você aprendeu que eram esses princípios? Como que foi o início disso? Qual que foi o ponto de origem disso tudo? Olha, na verdade é o seguinte, quando eu comecei a ver algumas dificuldades dentro da minha casa, do meu pai com relação à minha mãe e à família em si, meu pai levou um tombo muito grande profissionalmente. E ele ficou muito desanimado, ele ficou sentindo assim um homem fracassado. Começou a beber e ter dificuldades. Então ele era um grande empresário e de repente ele largou tudo para trabalhar de empregado, uma coisa que é surreal, entendeu? Como é que pode? Um cara que tem vários comércios, tem isso, tem aquilo, vai trabalhar de empregado para os outros. Aí eu falei, olha, quer saber? Isso eu tinha 6, 7, 8 anos de idade. Eu falei, olha, quer saber? Eu vou tirar o meu pai, tirar a minha mãe dessa situação e eu vou ser o melhor naquilo que eu fizer. Uau. Então, eu acho que quando você toma uma atitude de ser melhor naquilo que você faz, naquilo que você precisa fazer, não tem nada que segure, entendeu? Então, não existe limite, né? Tem um pensamento de um homem chamado Spencer W. Kimball, que ele falou certa vez assim, gosto de homens, e quando ele falou gosto de homens, ele está dizendo homens e mulheres, né? Gosto de homens que imaginem coisas nunca antes imaginadas. E pergunte, por que não? Gosto de homens e mulheres que imaginem coisas nunca antes imaginadas, que sonhem coisas nunca sonhadas antes. E pergunte, e por que não? Então você tem que sonhar, você tem que falar, puxa vida, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço, né? Então, eu sempre fui, se eu vou tirar uma foto, eu quero ser fazer a foto melhor. Se a máquina é melhor, eu vou tentar comprar aquela melhor máquina. Se eu vou construir, eu vou ser o melhor pedreiro. Se eu vou ser um cenógrafo, eu vou ser o melhor cenógrafo. Se eu vou ser alfaiate, eu vou ser o melhor alfaiate. Se eu vou ser cozinheiro, eu vou ser o melhor cozinheiro. Se eu quero fazer uma pizza, eu quero ser o melhor pizzaiolo. Eu não posso me contentar, e eu vou aprender com os melhores. Eu vou me oferecer para trabalhar de graça. Eu vou falar, eu sou seu fã, eu quero aprender. Como é que faz isso? Então, a gente tem que ter a humildade e a capacidade de aprendizado, de falar, puxa, eu quero ir atrás e eu vou ser o melhor naquilo que eu tenho que fazer, entendeu? E não parar. E não parar e falar, puxa vida, eu já aprendi a falar inglês, agora eu vou aprender a falar espanhol, mandarim, eu quero aprender alemão, entendeu? Eu quero saber como é que faz. Então, em tudo, se eu vou numa oficina, não adianta o cara falar, a repinguela da parafuseta está quebrada. Então tem que trocar? Tem.
Não, não, eu quero saber o que é repinguela, o que é parafuseta, o que é amortecedor, o que não é, o que é o acelerador, o que é o botão para isso, botão para aquilo, o que é válvula, o que é termostato, entendeu? Geladeira, acabou o gás, o que não faz, por que esse gás é assim? Então, o mundo, ele vai sendo descoberto à medida que você vai buscando perguntas, respostas, mas para essas respostas serem dadas, você tem que gerar perguntas. Até porque, quando encontram-se as respostas, mudam-se as perguntas. Lógico, o tempo todo. O tempo todo é um eterno aprendizado e cada vez você vai ver que daqui para frente, daqui 10 anos, aquilo que você achava que era absoluto não é mais. Entendeu? Imagine, quem diria que teria um celular e que teria tudo aqui no celular, que eu posso falar com qualquer lugar do mundo, que eu posso chegar aqui agora, apertar um botão e eu venho aqui, pá, e tiro uma foto. Lara! Aí, ó, vem aqui, olha aqui. Aí eu falo, não, eu quero dar um close. Aí vai dar, aí tiro uma foto. Quem diria? Aí eu posso mandar isso aqui agora para qualquer lugar do mundo, uma foto que eu acabei de fazer, entendeu? Como é que pode? E com resolução, entendeu? São coisas incríveis que há bem pouco tempo atrás ninguém imaginava, né? Como é que você pode chegar no aeroporto e falar, puxa, como é que esse avião aqui não cai? Olha o que ele faz isso, faz aquilo, né? É uma coisa que... Como é que o homem pode mandar uma coisa para Marte? Como é que o homem foi na Lua? Como é que... É incrível. Porque pessoas sonharam diferente ou Exatamente. Tem agora o Elon Musk aí, ele falou, pô, eu vou fazer isso. Mas carro elétrico é um negócio que já vinha há muitos séculos aí, já os caras já tinham inventado, depois pararam, enfim. Mas o cara, ele é um visionário, assim como, por exemplo, o Steve Jobs, né? O Steve Jobs, para aqueles que não conhecem, ele teve uma infância, ele foi filho de uma mãe solteira, né? A mãe dele teve ele sozinha e acabou deixando ele para adoção. Mas uma das condições para deixá-lo para adoção é que a família que fosse adotá-lo teria que ter dinheiro, teria que ter feito faculdade. E os pais dele não fizeram faculdade, né? As pessoas que adotaram. E ele, quando ia para a escola, ele não tinha dinheiro para comer. Ele pegava latinhas, vendia latinhas para poder comer. Às vezes ele ia comer, ele andava, caminhava não sei quantos quilômetros para comer num templo Hare Krishna que tinha lá perto. Né? E ele, como ele não tinha dinheiro para pagar a escola, ele dormia no vão, no dormitório lá, ele punha uma coisa no chão e dormia ali no chão. Mas é um cara que tinha visão, que ele pensava assim, falava, puxa vida, nunca deixe de ter fome. Esse era um dos lemas dele. Nunca deixe de ter fome. E quando ele falava fome, não é fome física, era fome de conhecimento. Nunca deixem de ter fome. Então, quando ele aprendeu lá na escola, no colégio, no high school dele, ele aprendeu que ele não gostava das matérias, mas tinha uma matéria que ele gostava que era de caracteres. E ele falava, poxa, esses caracteres são interessantes para poder fazer alguma coisa, né? Porque eu estou pensando aqui, eu vou fazer um computador só com caracteres. E foi quando ele fez lá o primeiro Macintosh dele e tal, e começou a evoluir. Aí depois ele começou a progredir na Apple, progrediu, chegou uma hora que os caras deram um pé na bunda dele, os amigos e os acionistas, né? E ele saiu da Apple, né? Aí o que ele fez? Ele fundou uma outra empresa, né? A Next e a Pixel. A Next e a Pixel. Então aí depois o que aconteceu? Os caras viram que o negócio foi tão bom que chamaram ele de volta, porque a Apple começou a cair. Aí ele voltou de novo. Entendeu? E a coisa foi evoluindo de uma forma até os últimos dias dele, como jamais evoluiu. Então, o que acontece? É um cara que seguia à risca aquilo, ele sonhava. E ele ia atrás dos sonhos, ele imaginava coisas que ninguém imaginou. Né? Então, até hoje, os produtos da Apple é uma marca, assim, fantástica. Né? Por quê? Porque é uma marca diferenciada. Que transmite confiança. Exatamente, que transmite confiança. Então, eu acho que é isso, acho que a gente tem que juntar todas essas coisas e pensar que você não pode parar, entendeu? Você tem que sempre estar em completa evolução. Se você estiver sempre em completa evolução, você jamais poderá ser alcançado. Né? Então, o tempo todo eu fico pensando, que eu tenho aqui na minha ideia um pet shop totalmente diferente do que já existe hoje. Eu ia te perguntar isso, inclusive, pegando esse gancho de ter fome, de nunca deixar de ter fome. Qual que é a fome do Gilberto hoje?
Então, a minha fome hoje, para ser bem sincero para você, é aquela de poder disseminar conhecimento, né? Então, por exemplo, nós começamos a abrir agora as nossas portas para estagiários, né, de veterinária, de zootecnia, de psicologia, de biologia, ou simplesmente amantes de animais, né? Uma coisa que vocês, infelizmente, né, ou talvez felizmente, eu não sei, a gente está percebendo no mundo de hoje, você vai pegar várias pessoas, como o próprio caso do Steve Jobs, que jamais sentou num banco universitário. Né? Tem homens aí milionários, homens de sucesso, não vamos falar de dinheiro, homens e mulheres, né, de sucesso que jamais frequentaram uma faculdade, mas que estão aí, que têm conteúdo, que estão transmitindo conhecimento e estão ganhando a vida. Então, cada vez mais, aquela coisa formal, ela vai deixar de existir. Sim. Entendeu? Então, hoje, o que eu tenho fome é isso, é de preparar pessoas, de ajudar, de contribuir, de fazer com que a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né, elas sejam tocadas e sejam modificadas para melhor. Por exemplo, tem dois grandes mandamentos que dizem lá nas Escrituras, né, que um é, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí ele até foi falado para um jovem rico, né? Ele falou assim, mas isso eu já faço. E qual é o segundo grande mandamento? Ele falou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou, mas tudo isso eu faço. Ele falou, mas te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dê aos pobres, né? Então aquilo era muito difícil para aquele rapaz, porque ele era muito rico, né? E então eu sempre fico imaginando, quem é o meu próximo? Então, nesse momento que eu estou falando aqui, meu próximo é você, que está sentado aqui a 1,20 m de mim, e as pessoas que estão nos assistindo. Então, as pessoas que estão nos assistindo, se eu não conseguir mudar uma ou duas vidas ali, não tem sentido a minha vida, a minha fala, ou o momento que eu estou despendendo com você. Então, eu acho que quando a gente fala, quando a gente usa da palavra, quando você usa do momento de estar com as pessoas, você tem que modificar vidas, né? Então, você tem que fazer com que as pessoas aprendam alguma coisa com você. E hoje de manhã eu falei exatamente algo muito nessa via assim também. Porque eu abandonei a faculdade, porque você pergunta hoje para 90% dos jovens por que eles estão lá, eles vão te responder duas coisas. Primeiro, porque meus pais quiseram que eu estivesse aqui, ou porque é o processo natural de sair do ensino médio e ir para a faculdade. Não sei por que estou aqui. E aí eu percebi que quando eu resolvi sair e comecei a aprender de fato com outras pessoas, eu percebi o quanto a minha vida mudou. E eu entendi que tem 3 formas da gente aprender alguma coisa. Existe o qualquer jeito, que é a pessoa que faz as coisas de qualquer forma, porque ela não se importa com o resultado, ela tá nem aí, nem preocupada. Existe a pessoa que faz da tentativa e erro, gasta muita energia, um dia dá certo, porque quem não desiste, um dia dá certo, né, funciona. Mas existe o terceiro forma de aprender, que é o mais útil, mais eficaz, que é quando a gente aprende com alguém que já trilhou algum caminho, que já superou determinado desafio, que já passou por aquilo que a gente possa estar passando agora. E quando a gente tem uma conversa como essa, eu me sinto muito realizado pelo seguinte, porque além de aprender, a gente conseguir encurtar o caminho das pessoas. Porque as pessoas acham que, muita gente me pergunta, o seu podcast é sobre motivação. E na verdade não é sobre motivação. É sobre a gente levar para as pessoas algo que funcione na prática. Isso não é motivação. Motivação é se você viesse aqui e falar, não, você vai lá, continua tentando que vai dar certo. Outra coisa é você vir aqui e falar, eu passei por isso, eu venci dessa forma, eu acredito nisso, eu tive o resultado que eu tive porque eu penso dessa forma, né? Então eu acho que vai muito de acordo com o propósito que a gente tem. Uhum. Eu diria que tem duas formas de você aprender, né? Um é pelo amor e outra é pela dor, né? Obviamente que quando você conhece o caminho, quando você aprende, ou quando você ouve, ou quando você vê alguém que já fez aquilo, as coisas se tornam mais fáceis. Agora, quando você tenta muitas vezes bater a cabeça e faz uma coisa e fica tentando, né? Você fica às vezes andando em círculo, né? E não sai do lugar. Então, às vezes você sofre, você tem... eu acho que você tem que sonhar, mas você tem que estar preparado para esses sonhos, né? Não adianta você, eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo, né? Eu me lembro que uma vez eu estava em Porto Alegre, eu
eu servi lá como missionário, né? Eu tinha um sonho de sair ajudando as pessoas e tal. E na igreja que eu frequentava, tinha uma coisa que você podia fazer uma missão de 2 anos. E eu fui designado para ir para Porto Alegre. E tinha um companheiro que ficava comigo 24 horas e a gente ia ajudar as pessoas e tudo mais. A gente acordava muito cedo. E um dia nós acordamos bem cedo, 6 horas da manhã, e nós estávamos num ônibus, um frio danado lá em Porto Alegre, e de repente encostou um senhor do meu lado, né? E começamos a conversar. Né? Eu falei, puxa, tudo bem, tudo bem. Ele falou, tudo bem, nada, tchê. Imagina. Eu falei, como é que está a sua vida, meu senhor? Ele falou, está muito difícil, Gauri. Putz, não está fácil. Falei, mas o que acontece, meu amigo? Me conta. Ele falou, todo dia, esse negócio de... Eu saio de casa 4 horas da manhã, pego um ônibus, fico lá no ponto meia hora esperando, depois eu tenho que pegar outro ônibus para poder chegar aqui às 6 horas da manhã, ainda estou indo para o trabalho, aí trabalho até às 6, 7 horas da noite, depois gasto mais 2, 3 horas para voltar para casa, chego cansado, não dá tempo às vezes nem de jantar, estou tão cansado que eu durmo, caio duro para acordar no dia seguinte, é sábado, é domingo, não tem dia, é uma loucura. Eu falei, nossa... Difícil a tua vida mesmo, tá vendo? Eu falei pro meu companheiro, tá vendo? E a gente achando que a nossa vida é dura, mas a vida desse nosso amigo aqui é muito mais dura, né? E eu falei, quantos anos faz que o senhor tá nessa vida aí, né? Nesse trabalho? Ele falou, vou começar hoje, tio. Então, as pessoas, assim, às vezes elas ficam com grandes dificuldades, né? Nem começaram, né? Não passaram por dificuldade realmente. E outra, para você saborear uma vitória, você tem que ter dificuldades, né? Não adianta, sabe? A coisa que tudo que vem fácil, vai fácil. Você pode ver em filmes, você pode ver na vida de jogadores de futebol, cantores, o cara começa a ganhar dinheiro, influência, o cara ganha dinheiro, o cara fica rico, aí de repente ele começa a gastar demais, ele não tem controle, ele não pensa assim, pera um pouquinho, não, eu tenho que guardar um pouco, porque agora a maré tá boa, mas amanhã pode ser que não esteja, como é que eu vou fazer? Não, isso aqui quanto custa? Não, pera um pouquinho, vamos dar uma olhada, vamos ver se acha mais barato. Não, o cara chega, quanto é tanto? Tá, pronto, já compra. Ele nem sabe quanto vale, porque ele não aprendeu o valor do dinheiro. E dinheiro, não tem desaforo com dinheiro, entendeu? Dinheiro você tem que saber lidar com ele. Isso é outra coisa. A nossa relação com dinheiro, eu aprendi a relação com dinheiro com minha mãe. Eu, quando tinha 5, 6 anos de idade, aos 7, 8, eu já entregava marmita. Né? Eu ia entregar marmita e recebia uma graninha. Minha mãe comprou um cofre, me deu, falou, você tem que aprender a economizar, meu filho. E eu aprendi a economizar. Então, se eu tenho dinheiro, eu compro à vista. Se eu não tenho, eu não compro. Eu não compro nada à prestação, porque eu tenho que valorizar o meu dinheiro. Eu posso comprar, chego e falo, quanto é à vista? Ah, é tanto. Quanto que é a prestação? É tanto. Me dá um desconto que eu levo. Então, é muito importante. Eu pergunto assim, eu preciso disso? Isso é importante para mim, nesse momento? Se não é, eu não vou comprar. Entendeu? Então, tem gente que ganha dinheiro, começa a gastar, e a hora que ela vai ver, daqui um pouquinho ela está dura, ela não tem nada. Por quê? Porque ela é uma perdulária, ela simplesmente gasta sem pensar. Então, a nossa relação com o dinheiro também é importante para você ser feliz e ter sucesso. Né? Então, e falando em sucesso, o que é sucesso? Né? Sucesso é você ser feliz naquilo que você faz. Né? Muitas vezes as pessoas confundem sucesso com dinheiro, confundem sucesso com ter coisas. Né? E eu digo que não é ter, o importante é você ser. Então, se você for feliz naquilo que você faz, não importa o que você faz. Né? Não importa. Se você é homem, se você é mulher, se você é bailarino, se você é gay, se você é transexual, se você é homossexual, não importa. O importante é você ser feliz. E a gente tem que aprender a respeitar as pessoas nas suas condições, nas suas escolhas, naquilo que elas querem fazer ou naquilo que elas sejam. Então não importa. Então a minha relação hoje com o mundo é essa. Eu tenho assim a maior tranquilidade de olhar para as pessoas e eu vejo seres humanos. Eu vejo pessoas, eu não vejo sexo, eu não vejo cor, eu não vejo status social, eu não vejo nada disso. Eu só vejo pessoas e seres humanos. Então, essa é a condição que eu acho que eu aprendi bastante com os animais nesse sentido, né? Animal não fica fazendo discriminação, né, Lara? Inclusive, uma coisa que eu acho assim, incrível é uma das coisas que eu acho incrível nos animais é que entre eles, não,
não faz parte deles ter orgulho, que é uma das coisas que mais causam hoje, desde separação em relacionamentos, em questão financeiras também, não tem orgulho. Você acha que isso é algo inato dos animais de não ter orgulho, ou você acha que é algo que a gente desenvolve? Qual que é, por que a gente tem... Só porque a gente é racional, talvez? Eu acho assim que tem certas coisas que foram colocadas diante de nós para nós aprendermos e para nós como desafios, né? Então, tem pessoas que têm o prazer de ficar cuidando da vida dos outros, né? E que sempre vão medir, falar, puxa, olha o sapato dele, olha o meu, ele tem isso, eu não tenho aquilo. Então, eu acho que no dia, eu sempre digo o seguinte, eu vou pôr um sapato marrom com a calça preta, a blusa cor-de-rosa e o casaco azul. Quem paga as minhas contas sou eu, entendeu? Eu não tenho que me preocupar se é moda, se não é, se fulano vai gostar, se fulano não vai gostar, se ciclana vai olhar, né? Eu sempre ouço das mulheres que quem olha mais as mulheres não são os homens, são as próprias mulheres. Então as mulheres, elas não se vestem para você e nem para nós como homens, elas se vestem muito mais para outras mulheres, porque são as outras mulheres que sempre estão olhando para elas, que sempre estão medindo para ver o que elas estão fazendo, se usaram maquiagem de mais ou de menos, se o vestido está correto, a calça está assim ou não está, se está combinandinho ou não está combinandinho. Então o que eu penso é que tudo isso que existe hoje, essas adversidades, se assim nós podemos chamar, é para nos testar, para nos ensinar a viver. Então, com o tempo, tanto nós homens quanto as mulheres vão aprendendo a ligar o foda-se e falar, eu não tenho que me preocupar com a opinião de ninguém. A única opinião que eu me preocupo é quando eu olho no espelho de manhã, eu olho para mim mesmo e falo, eu posso me encarar ainda? Posso. Tá tudo ok contigo? Tá tudo ok. Pronto. O resto, se vão pensar A ou B, se estão felizes, se não estão comigo, isso é outra coisa, entendeu? Eu não vivo em função de pensamentos e julgamentos alheios, né? Isso é uma característica dos animais. Os animais não se preocupam, falar, olha como é que eu estou aqui. Olha a minha pelagem com pintas pretas. Eles se apresentam ali para as fêmeas, lógico que eles dão aquela coisa assim, mas nós também. Eu não preciso estar... O olhar fala muito mais, né? A maneira como você trata uma mulher vai dizer muito melhor do que a maneira que você se veste, né? E vice-versa. Eu já conheci mulheres lindas, maravilhosas, assim, que você olha, você fala, nossa, essa mulher é fantástica. Mas a hora que ela abre a boca, você fala, tchau. Só era bonita. Só era bonita, você entendeu? Aquele homem, ele era muito bonito, só era bonito, você entendeu? Mas aí tem um carinha baixinho, feinho ali, tá, o jeitinho dele, mas ele é gentil, ele é um cara carinhoso, ele é educado, e ele se torna muito mais bonito, você entendeu? Então, eu acho que é isso, a vida vai nos ensinando a mudar os nossos parâmetros e as nossas medidas, né? Então, talvez um dia, lá no fim, a gente vai olhar e falar, puxa vida, o bom mesmo era ter saúde, o bom mesmo era você ter a paz, a tranquilidade, a paz de espírito, você chegar e poder se olhar no espelho, olhar nos olhos das pessoas que são da sua família e dizer, olha, tá tudo bem, né? Aqui tá tudo em ordem aqui em casa. Não importa se os outros estão roubando, se os outros estão se matando, mas nós estamos bem. Mesmo passando necessidade ou dificuldades muitas vezes. Que é normal, né? Até porque um dia, eu não lembro qual dos convidados falou o seguinte, qual seria o mérito de um lutador de boxe que ganha assim o outro oponente? Né? Então, assim, se ele não tem um desafio, qual que é o mérito dele ganhar o cinturão lá, por exemplo? Então, o que ele quis dizer com isso? Que qual que é o mérito da gente ter sucesso, da gente dar certo, se a gente não enfrentar ou superar nenhum desafio? Então eu acho que hoje você trouxe algo aqui muito muito prático mesmo, de alguém que realmente viveu o que fala, assim, e que aprendeu da forma mais genuína, que é passando na pele aquilo que você prega. E eu acho, inclusive, eu até te falei da primeira vez que a gente se viu, eu acho que você tem que trazer muito mais esse tipo de conteúdo pra internet. Porque eu acho que tem gente que está muito mais exposto e que tem muito menos para entregar. Então, fica o meu convite aí para você ajudar com mais pessoas isso, tá? É isso aí. Gilberto, eu vi que você trouxe mais um cachorro aqui, uma cachorra. Tem alguma coisa pra ela mostrar? Pro cliente. Ah, tá, não é para mostrar nenhum número, entendi. Não. Então, eu queria, antes de você deixar a sua mensagem final aqui olhando para aquela câmera, eu só quero agradecer
a Conex Marcas, que é a empresa que nos ajuda, de certa forma, nos incentiva com esse propósito de levar esse tipo de conteúdo para outras pessoas. A Conex Marcas é responsável por resguardar a marca do Forjando Resultados aqui. É ela que faz toda a parte de registro de marcas. E para você que está começando, está abrindo um negócio novo, ou tem uma ideia, enfim, e você precisa dessa conexão, desse resguardo, a Conex Marca está te esperando para fazer toda a assessoria para você. E você que é do Forjando Resultados, obviamente tem um preço diferente. Gilberto, eu queria agradecer em nome de toda a equipe do Forjando Resultados pela sua presença aqui. Obrigado por trazer esse tipo de conteúdo, por trazer essa experiência, essa vivência que você teve e compartilhar com as pessoas que vão nos assistindo. Tenho certeza que muita gente vai ser tocada por esse conteúdo e as portas estão abertas para você aqui, tá bom? Muitíssimo obrigado. E então você pode deixar aí, se fosse, a gente costuma de perguntar o seguinte, se fosse seu último dia hoje, não que qualquer coisa vai acontecer, mas se você tivesse que deixar uma única mensagem agora para as pessoas, fosse a sua última mensagem, fosse ficar registrado, o que você diria para as pessoas? Olha, eu sempre penso o seguinte, eu costumo viver, né, como se fosse sempre o meu último dia, tá? Só para vocês entenderem. Isso é um grande desafio, né, de termos em nossas vidas sempre esse pensamento, que a gente não pode entrar na rotina e deixar as coisas acontecerem por acontecer. Eu sempre falo para os meus filhos, né, eu sempre digo a eles que eles precisam ser cabeça e não pés. O que é pé? Pé é quando tem aquela boiada, vai uma vaca tocando um sino e todo mundo vai acompanhando atrás. Então nós não podemos ser pés, nós temos que ser cabeças. Então eu diria o seguinte, vamos ser melhores em tudo aquilo que nós fazemos. Então não importa onde você está hoje, o que você é, se você tem 10 anos de idade, se você tem 90, não importa se você é homem, se você é mulher, se você tem pensamento de direita, de esquerda, ou isso, aquilo, não importa. O que importa é que você tenha um pensamento na tua vida de ser melhor a cada dia que passa. Procura realmente estabelecer que você quer ser uma pessoa melhor. E qualquer pessoa que cruzar com você, ou tocar, ou estar no meio da sua vida, faça da vida dessa pessoa uma vida melhor. Então procura olhar melhor para as pessoas, buscar o de melhor em cada uma das pessoas, sempre sorrindo e fazendo o bem. Então se você fizer isso, de forma alguma você vai deixar de ser feliz. Você vai cada dia mais ser feliz e acumular mais riquezas para você com esse pensamento. Porque é assim que eu acho que a vida deve ser. Sempre fazendo bem e sempre procurando ser o melhor naquilo que você faz. Então esse seria o meu pensamento se fosse o último dia. Se eu tivesse que dizer para um filho ou para alguém que eu amo muito, eu diria isso. Seja o melhor naquilo que você faz e procure fazer o bem sempre. Não importa, e sem buscar e sem esperar qualquer tipo de retorno. E seja feliz. Uau, muito... Fiquei até arrepiado agora, tá? Estamos aí. Gente, obrigado para você que assistiu. Até o... vai ter as redes sociais aqui do Gilberto. Vai ter as redes sociais do Forjando Resultados. E você pode conhecer um pouco mais do trabalho que o Gilberto exerce, de todos os novos planos que o Gilberto pretende lá nas redes sociais dele. Vai estar tudo aqui embaixo. E não esqueça de segui-los, de mandar lá a sua pergunta, de parabenizar ele por esse conteúdo. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau.